O Nordeste é lar de aves incríveis e pouco conhecidas, incluindo algumas das aves mais raras do mundo. Olá pessoal, eu sou William Menck, biólogo ornitólogo, e hoje você vai conhecer as verdadeiras raridades do Nordeste. Passarinhos que só são encontrados nessa região do Brasil. Então se aconchega aí e conheça alguma dessas preciosidades nordestinas. Na vegetação característica da caatinga, de árvores pequenas e arbustos espinhentos, vive o bico virado da caatinga, o Megaxenops parnagui, um passarinho raro que só ocorre no sertão, do Ceará até o norte da Bahia. E ele tem esse bico meio virado para cima como uma adaptação para erguer cascas de árvores e pegar insetos e larvas escondidas ali. E esse passarinho é um charme só. Eu tive o privilégio de vê-lo na minha última viagem pelo Nordeste, no ano passado. E mesmo pequenininho, a vocalização dele é bem forte, dá para ouvir de muito longe. E o sertão não é só seca. Todos os anos, com a chegada da estação chuvosa, a paisagem seca da Caatinga se transforma em um verde vivo com muitas flores coloridas. E é nesse período que fica fácil de encontrar o belíssimo beija-flor vermelho, o Chrysolampis mosquitos, espécie que pode visitar mais de 1000 flores em um único dia. É impressionante! Mas se tratando de beija-flores, existe um outro muito especial. Nas belíssimas paisagens da Chapada Diamantina, na Bahia, vive o incrível e maravilhoso gravatinha, também chamado de beija-flor de gravata vermelha. É um beija-flor endêmico da Bahia, encontrado apenas nos campos de altitude do norte da Serra do Espinhaço. Charmoso e com uma distribuição tão restrita assim, ele é a espécie mais procurada pelos observadores de aves que visitam a Chapada. E o legal é que o gravatinha praticamente muda de cor diante dos nossos olhos. E isso ocorre pois as penas são iridescentes. A incidência de luz resulta em diferentes cores e brilhos conforme o ângulo que observamos. É um fenômeno que acontece com todas as espécies de beija-flores. Outra raridade nordestina também é exclusiva da Bahia. É a arara azul de lir, a arara do sertão. Espécie ameaçada de extinção que ocorre em uma região extremamente restrita da Caatinga baiana, região conhecida como Raso da Catarina. Hoje, estima-se que existam 2000 araras azuis de lir na natureza, ou seja, nessa região. E a espécie é muito parecida com a famosa arara azul grande, aquela que todo mundo conhece que vive no Pantanal e no Cerrado. Mas a arara azul grande, além de não existir na Caatinga, é bem maior e de um azul bem mais brilhante. Mas vem cá, esse nome lir, ele soa até meio estranho para uma arara que é 100% baiana. O nome é uma homenagem ao explorador e ilustrador inglês Edward Lear, que desenhou a espécie no início da década de 30, muito antes da descrição formal da espécie pela ciência, feita em 1856. E o interessante é que essas aves usam os paredões de arenito para dormir e nidificar. E todos os dias, logo que amanhece, os bandos voam para longe atrás de comida. Algumas araras chegam a voar mais de 90 km até as áreas de alimentação. E elas procuram coquinhos da palmeira licuri, frutos de braúna ou até de cactos, como do mandacaru e do facheiro. E no final da tarde, todas essas aves retornam para os paredões do Raso da Catarina. Bandos vindos de diversas direções. É um verdadeiro espetáculo da natureza. E entre as mais de 400 espécies de aves presentes na Caatinga, tem uma em especial que eu gosto muito, o tem-farinha-aí. Passarinho insetívoro longe de ser uma raridade,
pois é comum em todo o Nordeste. Mas o canto que parece dizer "tem farinha aí" é a razão do seu nome popular e o motivo de eu tanto gostar dele. Esse é o toron do Nordeste, Ilopezus oquiroleucos, também chamado de pompéu, espécie que vive apenas nas matas do sertão nordestino. É um bichinho difícil de ver, viu? Ele vive mais no chão da floresta e tem um comportamento tímido e discreto, mas que adora soltar a voz no comecinho da manhã e no final da tarde. E o Nordeste não é só sertão. Nas florestas nordestinas existem passarinhos super especiais. Esse é o caso da Chapada do Araripe, no Ceará, onde vive o raríssimo soldadinho do Araripe, o Antilophia bokermani, uma espécie restrita à pequena floresta úmida nas encostas da Chapada. Para você ter uma ideia da raridade dessa ave, a população total é estimada em 800 indivíduos, todos eles habitando uma área de 30 km² na Chapada do Araripe. O mais surpreendente é que tem apenas 25 anos que o soldadinho do Araripe foi descrito pela ciência. Ele foi encontrado em dezembro de 1996 pelos biólogos Weber Girão e Arthur Galileu. Antes dessa data, a única espécie do gênero Antilófila conhecida era o soldadinho, que é uma espécie irmã comum que ocorre no Cerrado. E hoje em dia, o soldadinho do Araripe faz parte da cultura local. Não é difícil encontrar nos municípios da região obras de artes e produtos com a ilustração desse charmoso passarinho. E é claro que o soldadinho do Araripe atrai observadores de aves de diversas partes do Brasil e do mundo para a região, movimentando a economia local. Também no Ceará vive a tiriba de cara suja, a Pirrura grisepectus, um periquitinho exclusivamente nordestino, encontrado apenas em 4 regiões do Nordeste, sendo quase todas no Ceará. E antes que você me diga que já viu essa tiriba em alguma outra região do Brasil, lembre-se que no mundo das aves existem espécies muito parecidas entre si. Só no gênero Pirrura, por exemplo, são mais de 20 espécies presentes na América do Sul. E a tiriba de cara suja é uma joia rara. Não se sabe ao certo quantas ainda vivem na natureza, mas a população total é estimada entre 250 a no máximo 1000 indivíduos, sendo que a maior parte das tiribas vivem na Serra do Batuité, que é uma floresta úmida em meio à vastidão seca do sertão cearense. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Nordeste que sempre está em peso nos comentários aqui do canal. Então, se você é do Nordeste, já coloca aí nos comentários de que cidade que você é. Você já ouviu falar da Mata Atlântica do Centro de Endemismo Pernambuco? É uma região com vários pequenos fragmentos florestais localizados entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Nessas florestas vivem vários passarinhos raros, endêmicos e ameaçados de extinção, como é o caso do gavião-gato do Nordeste, Leptodon forbesii, a única espécie de gavião encontrada apenas no Nordeste, ou da papa-taoca do Pernambuco, também exclusiva das matas nordestinas. São aves que ficaram tanto tempo isoladas das populações do restante do Brasil que se tornaram espécies independentes. E uma das grandes estrelas dessa região é o pintor verdadeiro. Simplesmente uma das saíras mais bonitas do Brasil e do mundo. Ave maravilhosa e multicolorida que vive isolada na floresta nordestina. Mas a beleza tem seu preço. Por ser tão bonita assim, é uma das aves mais perseguidas por caçadores para o comércio ilegal, muito comum nas apreensões feitas pelas polícias na região. E falando em ameaças, infelizmente, por conta do histórico de degradação na região, a Mata Atlântica Nordestina perdeu 3 espécies de aves recentemente: caboré do Pernambuco, gritador do Nordeste e o limpa-folha do Nordeste. Aves consideradas extintas que desapareceram junto com boa parte da floresta. Só que uma das aves mais raras do mundo ainda vive nessas florestas nordestinas. É a choquinha de Alagoas.
espécie que está próxima da extinção, que conta com apenas 10 indivíduos vivos na natureza, segundo levantamentos recentes. E por conta dessa situação tão delicada, existem institutos de pesquisa e algumas empresas que estão realizando várias ações para salvar a choquinha da extinção. Por enquanto, o único lugar conhecido onde essa ave vive é na Estação Ecológica de Murici, em Alagoas. E nessas mesmas florestas vivia o mutum de Alagoas, Paux mito. Ave que foi extinta pela caça e desmatamento, mas que só não sumiu por completo graças à ação de uma pessoa chamada Pedro Nardelli, ambientalista e empresário que em 1979 resgatou várias aves em uma área que estava prestes a ser desmatada. E essas aves que foram capturadas, elas foram mantidas em criadouros conservacionistas. E a boa notícia é que hoje, graças aos esforços de instituições de pesquisa e de algumas empresas, 3 casais de mutum de Alagoas foram reintroduzidos na natureza. Eles foram soltos em uma floresta protegida e estão sendo monitorados via GPS. E se tudo correr bem, mais mutuns serão reintroduzidos nas matas nordestinas. E em breve, algo parecido será feito com a ararinha azul, que vivia no Nordeste e que foi extinta principalmente pelo descontrolado tráfico de animais. Mas graças a alguns projetos de conservação, elas podem voltar a habitar o sertão. Um assunto para um outro vídeo. E é importante destacar que muitas dessas aves raras, ameaçadas e endêmicas mostradas nesse vídeo, felizmente contam com projetos sérios de conservação liderados por ONGs e institutos de pesquisa. E esse vídeo só ficou bonito, pois eu contei com a colaboração de diversos amigos que cederam lindas fotos e vídeos. Então eu agradeço de coração cada um, e claro que a você, que está assistindo esse vídeo até aqui. Olha, se você gosta desse assunto, já assiste esses vídeos aqui do lado, que o canal tem mais de 100 vídeos aí para você assistir, hein? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.